Bom dia, graça e paz. Esse é o Devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. E a palavra de hoje para nós está em 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 9 em diante, que diz assim: Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, louvado seja Deus. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Amém, louvado seja Deus. E esta palavra nos desperta para o verdadeiro evangelho de Cristo. Queridos, hoje é pregado um evangelho que, se eu sou apóstolo, se eu sou profeta, se eu sou pastor, mulher de Deus, homem de Deus, eu preciso ser rica de bens da terra. Se eu não tiver uma mansão, se eu não tiver um carro do ano, se eu não tiver, aos olhos dos homens, riquezas dessa terra, é porque eu estou em pecado. É porque eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho, porque hoje o verdadeiro evangelho é riqueza da terra. E que palavra poderosa o Senhor nos dá nessa manhã. Paulo falando para aquele povo, dizendo, olha, porque para mim parece que o Senhor escolheu nós, os apóstolos, para sofrer neste mundo, para sermos condenados à morte. E Paulo começa a dizer, nós somos loucos por Cristo, e vocês são sãs, vocês têm a mente boa. Vocês são sábios, nós não. Vocês são fortes, nós somos fracos. Ele estava falando deles, os apóstolos que estavam fazendo a vontade de Deus. Até a presente hora, ou seja, até aquele momento, Paulo estava dizendo, nós somos esbofeteados, passamos fome, nudez e não temos morada certa. Hoje, se um apóstolo, uma pastora, um pastor, um líder não tiver uma mansão em Alphaville, ele não é homem de Deus e mulher de Deus. Porque o que está acontecendo? Que ele não é próspero, que ele não é rico. Amados, o verdadeiro evangelho de Cristo não se trata de riquezas dessa terra, mas de riqueza que o dinheiro não pode comprar. Paulo disse, o evangelho de Cristo não é palavra, mas poder de Deus. Os apóstolos viviam um evangelho de poder, porém de escassez. Ele diz, nós não temos nem casa para morar. No fim, Paulo diz, eu digo isso não para entristecer vocês, mas eu vos admoesto como filhos. No versículo 16, Paulo diz, admoesto, portanto, a que sejais meus imitadores. Mas no dia de hoje, quem quer ser imitador de Paulo? Um sofredor pelo evangelho de Cristo? Então, aquele que prega o verdadeiro evangelho de Cristo vai passar por nudez, talvez por fome, talvez ser esbofeteado, rejeitado, desprezado, tido como insignificante, porque hoje o verdadeiro evangelho de Cristo não tem mais valor, como aqui nessa época também já estavam desprezando. Porém, o Senhor deixou um exemplo para nós. Cristo veio como homem de dores. E todo aquele que quiser ser discípulo dele, ele disse na sua palavra, tome sua cruz e siga-me. E sim, essa palavra de devocional é uma palavra mais demorada. Se você não tem sede e fome da palavra de Deus, pode passar o vídeo. Mas se você é um sedento pela palavra de Deus, pelo verdadeiro evangelho, fica aí nesse vídeo, medita nessa palavra e espalha para outras pessoas. O verdadeiro evangelho de Cristo vai nos trazer dores, vai nos trazer renúncias. Hoje ninguém quer mais viver um evangelho de renúncia. O evangelho de hoje é um evangelho de luxo. Paulo diz, nós trabalhamos com nossas próprias mãos. Hoje o evangelho que as pessoas querem viver e pregar é adquirir riqueza com o evangelho e nem trabalhar mais. Então as coisas estão invertidas, mas não deixe que o mundo inverta o verdadeiro evangelho que está escrito na palavra de Deus, que é exemplo para nós. E Paulo diz,
Sede meus imitadores. Sabe por quê, queridos? Porque sofrer por Cristo é ganho. Ser rejeitado porque prega a verdade é ganho. Ser desprezado porque prega a palavra de Deus como ela é ganho. Cristo é a nossa herança. Ele é o nosso tesouro. Essa terra passa. Se tivermos riquezas aqui, amém. Se não tivermos, não vai fazer diferença. Veja a alegria de Paulo, mesmo sendo desprezado, esbofeteado, sofrendo ameaça de morte todos os dias, mas ele era feliz por sofrer por Cristo. É um privilégio, amém? Então que nessa manhã o Senhor alegre o teu coração, independente da situação que você está passando, se você é um mensageiro verdadeiro da palavra de Deus, das boas novas de Cristo, alegre-se nesse sofrimento, amém? Porque Cristo é a nossa herança, a nossa casa não é aqui, nossa casa é um lar eterno que já está pronto. Louvado seja Deus, e não é comprado com dinheiro, mas com o poder de Deus em nós, com a nossa renúncia às coisas desse mundo, com a nossa fidelidade ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver no centro da vontade dEle, mesmo que aos olhos de todos sejamos como loucos e como escória, como lixo da sociedade, insignificantes, sem valor nenhum, porque não temos riquezas humanas. Louvado seja Deus. Amém? Faça do Senhor a sua maior riqueza. Pai, eu oro nessa manhã com o coração alegre, agradecido a Ti porque o Evangelho de Cristo não se baseia em palavras, mas em poder de Deus. E como é glorioso, maravilhoso, alegrar-se por sofrer por Teu nome, por renunciar pelo Teu nome. Hoje que as pessoas não querem mais um Evangelho de renúncia, mas um Evangelho de prazeres. Senhor, livra-nos de cair nessa tentação, que nós possamos viver todos os dias da nossa vida o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de dores, mas o Evangelho de salvação, de poder de Deus. E eu te peço neste dia que o Teu poder vá sobre todo aquele que estiver agora enfermo, seja tocado pelo Teu divino Espírito Santo e que haja cura nesta hora, libertação, salvação, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti. E te agradeço porque creio no Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Medite nesta palavra. Leia o capítulo todinho de 1 Coríntios e mais da palavra de Deus, porque assim você conhecerá o verdadeiro Evangelho de Cristo. Quem é o verdadeiro Deus que você escolheu servir. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.